Olá! Você que visita o canal Águia GC Matemática, eu tenho o prazer de recebê-lo para a quinta videoaula de funções trigonométricas. Hoje nós abordaremos a função secante pela professora Gisélia Clarice. Trabalharemos a definição da função secante, o domínio da função secante, a imagem da função secante, o gráfico da função secante, o período da função secante e a paridade da função secante. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre, se alguma coisa tirou a sua atenção, algum barulho, ou se você não entendeu o que está sendo explicado, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso várias vezes até que você tenha entendido tudo. Boa aula! Problema 1. Considerar o círculo de raio 1, círculo trigonométrico e um ângulo tal que o ângulo θ pertence ao conjunto B e θ é um número real diferente de 2kπ mais ou menos π sobre 2 e k é um número inteiro. Considere o triângulo retângulo OPS de ângulo θ, o cateto OS e a reta PS tangente ao círculo no ponto P que intercepta o eixo horizontal NN'. A reta NN' é o eixo das secantes. Além disso, nós faremos o domínio e a imagem da secante, vamos definir a função secante, fazer o gráfico da função secante, o período da função secante, a paridade da função secante. Vamos considerar o círculo trigonométrico que tem raio 1. Vamos tomar um ângulo θ, círculo trigonométrico, formar o triângulo OPA. Vamos passar aqui pelo ponto P uma tangente. Essa tangente vai encontrar o eixo NN' no ponto S. E vamos considerar o triângulo OPA. Ele é um triângulo retângulo. E o triângulo OPS também é um triângulo retângulo. Como esses dois triângulos têm o ângulo θ e 90 graus, e θ e 90 graus, o OPS, eles são semelhantes, porque eles têm dois ângulos congruentes, 90 graus e θ graus. Nós vamos transportar o triângulo OPS para cá para o lado, vamos fazer um giro no triângulo, colocando o ângulo reto aqui, e o ângulo θ vai estar nessa posição. Sobre ele, vamos colocar o triângulo OPA, o ângulo θ aqui, no vértice O, e o ângulo A aqui sobre o segmento OP. Pelo teorema de Tales, eles têm os lados proporcionais, e nós vamos trabalhar essa proporcionalidade. Observe ainda que o segmento OP, ele mede 1 porque é o raio do círculo. Muito bem, nós vamos trabalhar com esses dois triângulos sobrepostos e na próxima lâmina nós vamos aplicar o teorema de Tales. Repetir o triângulo aqui para ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer no triângulo OPS, a hipotenusa de OPS está para o seu cateto adjacente de OPS, assim como a hipotenusa de OPA. A hipotenusa de OPA é esse segmento aqui que o laser está correndo em cima, está para o cateto adjacente do OPA. A hipotenusa de OPS é OS, o cateto adjacente de OPS é OP. A hipotenusa do triângulo OPA é OP e o cateto adjacente é o OA. Mas nós sabemos que o OP é o raio do círculo, mede 1. E o OA, esse triângulo OPA, o OA é o cosseno de θ. Então, vamos substituir. O OS está para 1, porque o OP é 1, assim como o OP, que é 1, está para OA, que é o cosseno de θ. Então, o segmento OS é igual a 1 sobre o cosseno de θ. O OS é secante, está sobre esse eixo. Então, o eixo horizontal NN' é o eixo das secantes. Contemple um pouco a solução.
Eu vou passar para a próxima lâmina, vou repetir o círculo trigonométrico para que você veja geometricamente, claramente, isso que eu estou afirmando aqui. Então, o círculo trigonométrico que nós desenhamos inicialmente era esse, e aqui estão os dois triângulos gerados por essa tangente aqui no ângulo θ. Observe o segmento OS, nós provamos que é a secante de θ. Então, esse segmento OS, ele está sobre a reta horizontal, NN', infinita. Então, esse segmento NN', ou a reta OS, é o eixo das secantes. Foi o que eu afirmei antes. Só que eu achei que eu deveria fazer essa representação geométrica para poder você construir isso geometricamente na sua mente, porque ajuda muito a raciocinar. Vamos passar para a próxima. Observe que, se θ for igual a 90 graus ou 270 graus, o cosseno de 90 é 0 e o de 270 é 0. Isso eu mostro na minha videoaula sobre função cosseno e eu vou deixar o link na definição dessa videoaula. Então, a secante de 90 graus vai ser 1 sobre o cosseno de 90, que é 0. 1 sobre 0. Nós não dividimos por 0. A secante de 270 graus vai ser 1 sobre o cosseno de 270. Vai dar 1 sobre 0. Também não dividimos por 0. Significa que, como não dividimos por 0 em matemática, que não existe a secante de 90 e não existe a secante de 270. Nós podemos escrever por extenso ou usar quantificador existencial, que é esse Ezinho aqui, cortado. Então, quando eu corto um símbolo em matemática, eu nego. Não existe secante de 90 e não existe secante de 270. Aqui embaixo eu mostro que esse símbolo é a negação do quantificador existencial. Contemple um pouco a solução, vamos para o próximo. Geometricamente, se θ se aproxima de 90 graus à direita, o que acontece com a secante? Então vamos lá simular. Vamos pegar um ângulo θ aqui e calcular a secante desse ângulo. É o segmento OS. Vou transportar esse segmento aqui para baixo, porque nós vamos compará-lo. OS é a secante de θ. Agora nós vamos aumentar esse ângulo, fazendo chegar mais próximo de 90 graus. É o θ'. O que acontece com a secante? Olha como ela cresceu, ela ficou bem maior. A secante de θ'. Agora vamos aumentar mais o ângulo, chegando bem pertinho de 90 graus. Olha o que acontece com a secante. Ela se torna muito grande, ela cresce muito, e nós dizemos que ela vai para mais infinito. Então, quando θ se aproxima de 90 graus à direita, porque ele está se aproximando pela direita, a secante de θ se torna muito grande, infinita. Nós representamos por esse símbolo aqui, ó, mais infinito. Então, ela cresce bastante. Contemple a solução. Essas análises que eu estou fazendo, elas são importantes para nós fazermos o gráfico e entendermos depois como definir a função secante. Quando ela é exatamente 90 graus, a tangente aqui pelo ponto P, ela vai ser paralela ao eixo das secantes. Então, em 90 graus, não existe a secante de 90. Por quê? Porque ela não toca. Para existir, essa tangente tem que tocar aqui o eixo. Ele não toca porque ele é paralelo. Por isso que não existe. Contemplem. Vamos para o próximo. Então, geometricamente, se θ se aproxima de 90 à esquerda, nós fizemos antes à direita. Agora vamos fazer à esquerda para ver o que acontece com a secante. Então, nós temos um ângulo aqui que passou de 90 graus. Nós vamos fazê-lo se aproximar de 90. A secante dele é esse segmento aqui. Vamos transportar aqui para baixo. Veja que ele está para o lado negativo. É o eixo negativo da secante. Vamos agora fazer o ângulo mais perto de 90 graus, ele se aproximando pela esquerda. Então, a tangente pelo ponto P' vai tocar o eixo da secante, olha lá, muito distante. Então, quando ela diminui mais ainda, vamos comparar, ela está indo para menos infinito, ela está decrescendo.
O segmento está aumentando, mas o valor numérico do segmento vai ser negativo porque ele está no eixo negativo da secante. Então, ele está decrescendo numericamente à medida desse segmento. Então, a nossa secante, quando o ângulo se aproxima de 90 graus pela esquerda, então ela vai para menos infinito. Contemple, vamos para a próxima. A secante de zero seria o ponto P estaria aqui e o valor sobre o segmento seria exatamente o raio do círculo. Então, a secante de zero é 1, porque ela está no lado positivo do eixo. Vamos para a secante de 180 graus. O ponto P está à esquerda, o tamanho da secante é o raio do círculo, só que com orientação negativa. Então, a secante de 180 é menos 1. Contemple. Vamos para o próximo. Se θ se aproxima de 270 graus à esquerda, o que acontece com a secante? Vamos tomar um ângulo θ, o ponto P, aqui que ele encontra o círculo, vamos passar a tangente aqui, vai encontrar o eixo da secante no ponto S, vamos transportar esse segmento para cá para baixo, 0S, aqui nós temos a secante de θ. Vamos pegar esse ângulo e chegar mais perto de 270 graus. Vai ser o ponto P' e a secante vai ser o segmento aqui em verde OS', que nós vamos transportar para cá para baixo. Veja que ele está se tornando muito grande, mas para o lado negativo, então ele está decrescendo para menos infinito. Há um decrescimento da secante para menos infinito. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Agora, se θ se aproxima de 270 graus à direita, o que acontece com a secante? Então, vamos pegar um ângulo θ, vamos calcular a secante. Ela vai ser o segmento OS, que está aqui embaixo, e ele está para o lado positivo. Vamos diminuir, vamos chegar ao ângulo θ bem mais próximo de 270 pela direita. Nós vamos ter o ângulo θ', a secante é esse segmento em verde, que é a secante de θ', que ela é muito maior, ela está crescendo numericamente, então ela é crescente até mais infinito. Contemple a solução. Resumindo, vou fazer uma tabela com duas linhas, do ângulo θ e da secante de θ. Quando θ for 0 graus, nós vimos que a secante é 1. Quando θ for 90 graus, nós vimos que a secante não existe. Quando θ for 180 graus, a secante é menos 1. Quando θ for 270 graus, a secante não existe. E quando θ for 360 graus, a secante é 1. Contemple essa tabelinha aqui, que ela é muito importante. Nós vamos utilizá-la para fazer o gráfico. Bom, a orientação do círculo trigonométrico. Eu faço isso em toda a aula para que você está assistindo pela primeira vez essa aula saiba do que eu estou falando. O círculo trigonométrico, no sentido anti-horário, ele é positivo, rodando assim, ele é positivo. No sentido horário, ele é negativo, rodando dessa forma. O sinal da secante nos quadrantes. Do ponto 0 para a direita, o eixo da secante é positivo. Do ponto 0 para a esquerda, ele é negativo. E nós vamos trabalhar os quadrantes na orientação positiva, que é no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Pega um ângulo θ no primeiro quadrante. A secante vai ser positiva, porque essa tangente aqui vai cair no eixo positivo. Então, no primeiro quadrante, a secante é positiva. Vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, quando eu tangenciar aqui, vai encontrar o eixo do lado negativo. Então, a secante vai ser negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, pegando este ângulo aqui, quando traçar a tangente, ela vai para o ponto S' do lado negativo. Então, ela é negativa no terceiro quadrante. E no quarto quadrante,
Quando eu traço o ângulo e faço ir até o eixo da secante, ele vai dar positivo. Contemple a solução. Então, nós temos secante positiva no primeiro e quarto quadrante, secante negativa no segundo e terceiro quadrante, que é o mesmo sinal do cosseno, né, gente? Mas, quando eu oriento o círculo no sentido anti-horário, eu tenho que 90 graus é π sobre 2 radianos. Vamos marcar aqui em cima. Se eu for no sentido anti-horário, eu posso de 360 voltar 90 graus, ou menos π sobre 2 radianos, que é o sentido negativo. Então, esse ponto aqui também é 270 graus. Então, 270 graus, eu posso escrever como 2π radianos menos π sobre 2, tirando o MMC, se dá 3π sobre 2, que é a mesma coisa que andar no sentido anti-horário para menos π sobre 2 radianos. O que eu vou fazer agora, eu vou dar voltas nos círculos, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer a primeira volta. Saímos do zero, quando chegamos perto de 90, vai dar um pulo, porque não existe a secante de 90. Aí nós continuamos andando. Quando chegar perto de 270, vai dar um pulo. Aí não existe a secante de 270, continuamos. Fechamos a primeira volta no círculo, K igual a 1. Vamos para a segunda volta. Iniciamos a segunda volta, quando chega perto de 90, não existe a secante de 90, dá um pulo. Aí andamos de novo, quando chega perto de 270, não existe a secante de 270, vai dar um pulo. Passou 270, vamos continuar andando, fechou a segunda volta, K igual a 2. K igual a 2. Vamos começar a nossa terceira volta no círculo. Quando chega perto de 90, dá um pulo. Continua andando até perto de 270, vai dar um pulo. Aí completa a terceira volta, K igual a 3. Vamos para a quarta volta. Vamos andando aqui, quando chega perto de 90, dá um pulo, porque não existe secante de 90. Vai andando até 270, vai dar um pulo. E continua andando até aqui. Eu estou falando 90 e 270, mas aí eu tenho aí 360 mais 90, vai dar 450. Então, eu estou falando 90 e 270, mas vocês somem as voltas que eu estou dando. Bom, mas então nós usamos o K para representar o número de voltas. Nós estamos fazendo isso no sentido positivo. Se estivéssemos fazendo no sentido negativo, o nosso K seria menos uma volta, menos duas, menos três, menos quatro, e ficaria tudo com sinal negativo. Então, o K, ele pode ser igual a zero, se eu não der nenhuma volta, estiver aqui, no ponto zero, mais ou menos uma volta, mais ou menos duas, mais ou menos três, etc. E K representa o número de voltas. E nós vimos que o ângulo θ, ele não existe aqui. Então, na primeira volta, pula em 90, na segunda, na terceira, então é 2kπ. 2π é o número de volta, 360 vezes K. Se K é zero, então não existe a secante de π sobre 2 e nem a de menos π sobre 2, no anti-horário e no horário. Se K é 1, vai dar 360 mais 90, não tem secante. 360 menos 90 não tem secante. Se K for 2, vai dar 4π. 720 mais 90 não tem secante, menos 90 não tem secante. E assim sucessivamente. Por isso, o θ é diferente de 2kπ. 2π é a volta completa no círculo. K é o número de voltas. Mais π sobre 2, aqui em cima, não tem secante. Menos π sobre 2, aqui embaixo, não tem secante. Então, está explicado porque naquele conjunto B, o θ tem que ser diferente de 2kπ mais ou menos π sobre 2. Eu estou tirando dos números reais todos os números que não existe a secante. E K é um número inteiro. Então, não existe a secante de 2kπ mais ou menos π sobre 2. Esse trabalho que eu fiz aqui foi só para justificar isso aqui e justificar porque que aquele conjunto B foi definido daquela forma. Essa justificativa foi geométrica. Vamos definir a função secante. A partir desse conjunto B, F vai de B nos reais
que pega θ e vai na secante de θ. Como meu θ está no conjunto B, eu garanto que todos os elementos, todos os números reais que não têm secante, eles estão fora de B. Então, para todo θ em B, existe a função secante. Contemple. Vamos para a próxima. Então, o domínio da função secante é o conjunto B. E nós vamos escrever que o domínio da secante é o conjunto B, que é formado por todos os números reais que são diferentes. O número real θ é diferente de 2kπ mais ou menos π sobre 2 e k é um número inteiro. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Como a secante assume valores que vão, secante de θ é maior ou igual a mais 1 e secante de θ é menor ou igual a menos 1, então a imagem da função secante é o intervalo de menos infinito a menos 1 fechado. É fechado porque ela assume o valor menos 1. União com o intervalo fechado, mais 1 a mais infinito aberto. Todo intervalo que tem infinito é aberto. Eu vou representar a imagem da secante nessa reta real. Vou marcar o ponto menos 1 e mais 1. Então, do menos 1 para menos infinito, aqui tem secante. Do mais 1 para mais infinito, tem secante. E eu vou botar a bolinha fechada, porque menos 1 é fechado e em mais 1 também é fechado. Então, esse intervalo da imagem, ele está representado na reta real. Ou eu posso escrever esse conjunto de outra forma. Posso representar na reta real e retirar de todo o conjunto R o intervalo aberto, menos 1 mais 1. E escrever a imagem da secante como sendo o conjunto dos números reais menos o intervalo aberto em menos 1, mais 1 aberto. Contemple a solução. Vamos para adiante. Vamos considerar, como eu tenho ali a não existência da secante em 90 graus, eu vou considerar o 90 menos um pouquinho. Esse menos um pouquinho nós vamos chamar de delta, da letra grega delta. E nós vamos escrever 90 menos delta. A linguagem matemática que nós vamos escrever, tá? Eu vou precisar disso. 90 mais um pouquinho, então eu vou escrever como 90 mais delta. Passei um pouco de 90 graus, estou um pouco antes de 90 graus, o meu ângulo. 270 menos um pouco antes de 270 graus. 270 menos delta. 270 mais um pouquinho, 270 mais delta. Contemple, vamos para a próxima ficha. Então, vamos pegar aqui o círculo trigonométrico com ângulo de 90 graus. De 90 graus menos um pouquinho. Como é que fica a secante disso? A secante, ela vai ficar enorme, ela vai encontrar o eixo lá muito distante, no lado positivo. Então, nós vamos escrever que a secante de 90 menos esse pouquinho, ou menos delta, é mais infinito. Nós vamos usar essa linguagem aqui, que é uma aberração, usando essa igualdade. Mas nós vamos fazer isso porque é uma aberração no sentido do rigor da matemática. Contemple um pouco. Agora vamos para o próximo. 90 mais um pouquinho. O ângulo é de 90 graus, passou um pouquinho de 90 graus, então a nossa secante também vai ficar muito grande o segmento, só que ele está no lado negativo do eixo da secante. Então, ele está indo para menos infinito. E nós vamos escrever secante de 90 mais delta, vamos escrever como menos infinito. Contemple. Vamos para o próximo. Agora vamos trabalhar com 270 graus menos um pouquinho. Vamos escrever θ é 270 graus menos um pouquinho. E vamos ver o que acontece com a secante. A secante também está ficando um segmento muito grande, porque vai tocar essa tangente aqui do lado negativo bem distante. Então, vai ser um segmento muito grande com orientação negativa. Então, nós vamos dizer que ele vai para menos infinito e vamos escrever secante de 270 menos um pouquinho igual menos infinito. Contemple um pouco. Agora, vamos passar um pouquinho de 270 graus. Então, o nosso ângulo é um ângulo de 270 graus mais um pouquinho. E o que acontece com a secante de θ? Ela vai encontrar muito lá distante no eixo positivo das secantes. Então, nós vamos escrever
que a secante de 270 mais θ, mais um pouquinho, é mais infinito. Contemple, vamos passar para diante. Fazer o gráfico da função secante considerando o que nós vimos lá atrás. Aqui está a tabela dos ângulos θ e aqui embaixo eu vou escrever a secante de θ. Vamos desenhar os eixos cartesianos. Para 0 graus, a secante de 0 graus é 1. Então, vamos marcar aqui o eixo paralelo 1 e aqui em cima nós vamos botar uma bolinha. Para 90 menos um pouquinho, nós vimos que a secante era mais infinito, vai lá para mais infinito. E que em 90 graus não existia secante. Então, como não existe, nós vamos traçar um eixo paralelo aqui, pontilhado. Então, a minha curva, ela vai de 1 até mais infinito. E ela não toca esse eixo porque a secante 90 não existe. Então, ela vai chegar aqui pertinho do eixo, mas não toca. Isso é um comportamento assintótico. Então, em 90 mais um pouquinho, a secante ia para menos infinito. Aqui embaixo, veja. Mas em 180 graus, a secante era menos 1. Nós vimos, então tá aqui, menos 1. Então, o nosso gráfico vai de menos infinito até menos 1. E ele não toca esse eixo, é o comportamento assintótico. Em 270 menos um pouquinho, nós vimos que a secante era negativa. Estava aqui embaixo de novo. E que em 270 ela não existia. Então, vai ter um eixo paralelo pontilhado aqui em 270 e a curva vai fazer isso aqui, vem de menos 1 para menos infinito. Em 270 mais um pouquinho, passou para o lado de cá do eixo. Ela vai para mais infinito, ela está aqui em cima. Em 360 graus, ela é 1. Então, nós vamos botar a bolinha aqui. Então, a curva vem de mais infinito aqui para o 1. Ela vai fazer esse movimento. Esse é o gráfico da secante na primeira volta do círculo, de 0 até 360. Contemple. Vamos para diante. O gráfico da função secante eu vou fazer mais de uma volta, para você ver como é que ele se comporta. Então, ele vai fazer isso. Ele vai lá para baixo agora. Aí ele faz essa curva voltada para baixo. Agora ele vai lá para cima. Ele faz essa curva voltada para cima. Agora ele vem para cá para baixo. Vai fazer essa curva voltada para baixo. Agora vai lá para cima. Fazer essa curva voltada para cima. E aqui, entre a secante, tem uma curva aqui. Quem é essa curva? É o cosseno. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, de 180 menos 1 e assim sucessivamente. É a função cosseno. Aqui eu mostrei para você a função secante, que são essas curvas igual uma parábola para cima. Ela não é uma parábola porque a parábola vai abrindo. Ela fica limitada aqui por esses eixos. Ela tem um comportamento assintótico aos eixos. Contemple, vamos para frente. Período da função secante. Eu vou desenhar o que eu desenhei antes, as curvas. A secante de 0 era 1. Aí em 90 ela ia para mais infinito. Aqui ela ficava entre 90 e 270, ela vinha de menos infinito, ia até o menos 1 e voltava para baixo. Agora ela vai um pouco de 270 de infinito até o 1 em 360. Aqui eu fiz uma volta do círculo, 360 graus. O que acontece? Aqui está o período da secante, porque eu vou mostrar para você que agora ela se repete. Este ramo da curva, da parábola não, o ramo da curva, este ramo aqui, ele se repete, repetiu. Esta curva que está aqui para baixo, ela vai repetir aqui embaixo. E este ramo aqui, final, acaba em 360, ele está aqui, ó. Então, observe que essa curva que está entre 0 e 360, que dá esse pulo aqui, ela vai se repetir quando o círculo tem outras voltas, ó. De 360 até 720, repetiu, ó. Para cima, completo embaixo e de cima para baixo. O período da secante é 2π radianos ou 360 graus. Paridade da função secante. O eixo das secantes, vamos pegar um ângulo no primeiro quadrante, vamos calcular a secante dela, daí o segmento OS, nós vamos transportar esse segmento para cá, secante de θ. Vamos pegar um ângulo de menos θ graus e a secante de θ é o segmento em vermelho.
que é exatamente do mesmo tamanho e com a mesma orientação, com o mesmo sentido do segmento azul. Então, a secante de θ, ela é igual à secante de menos θ. A f de θ é igual a f de menos θ. Isso é a definição da função par. Portanto, a função secante é uma função par. Aqui nós terminamos a nossa videoaula. Espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê sua opinião, dê um like. Isso nos motiva a produzir mais aulas para você. Obrigada!